Meus queridos alunos, é uma grande satisfação reencontrá-los. Nós já falamos um pouquinho sobre o cientificismo do século XIX, abordamos o positivismo de Augusto Comte e agora a gente vai falar um pouco sobre a filosofia da ciência no século XX. E a gente vai dar ênfase em dois grandes filósofos que representaram então a filosofia da ciência no século XX, que foram Karl Popper e Thomas Kuhn. Vocês vão ver o seguinte, que a filosofia da ciência do século XX, ela tem a tendência de ir na contramão daquele otimismo que caracterizou a filosofia da ciência no século XIX. Né? A gente viu que o positivismo ele era uma ideologia cientificista, ou seja, acreditava que a ciência era um saber definitivo, verdadeiro, irreformável, totalmente objetivo, neutro, isento de interesses particulares, de contingências históricas, era um saber cumulativo, progressivo, necessariamente evolutivo, né? Aquele mito do progresso contínuo. Tudo isso vai ser desconstruído no século XX, principalmente com esses dois filósofos, né? Karl Popper e Thomas Kuhn. O primeiro filósofo que eu vou explicar para vocês então é o Karl Popper. Ele era austríaco, viveu boa parte da vida na Áustria, depois ele foi para a Inglaterra, chegou a lecionar em grandes universidades inglesas, e o Karl Popper ele critica muito aquele indutivismo que é próprio da ciência moderna, ou seja, o método científico moderno ele parte do particular para o geral. Então você vai ali coletando dados particulares e a partir do padrão que você verifica, a partir da regularidade daqueles eventos particulares, você então consegue chegar a uma lei geral. Ele diz que a indução nunca vai fornecer certezas absolutas e irreformáveis. Você sempre tem aí uma margem para uma surpresa, né? Porque se você está partindo de casos particulares para tirar desses casos particulares uma lei geral, sempre pode vir algum caso particular que ponha em xeque, que ponha em risco toda a sua teoria. Então, o indutivismo da filosofia moderna, né, sobre o qual se assentou o método científico moderno, ele não nos fornece certezas. Eu posso, por exemplo, conhecer diversos cisnes brancos, e aí eu parto do princípio de que todos os cisnes são brancos, porque eu nunca vi um cisne que não fosse branco. Mas aí chega um momento em que eu conheço um cisne que não era branco, então toda a minha teoria cai por terra. Isso acaba acontecendo sempre, então você não tem como tirar daí certezas, né? Certezas assim irreformáveis, indubitáveis, não tem como. Então essa é a primeira crítica que o Karl Popper faz, né, ao indutivismo da ciência moderna. Uma outra coisa que ele critica é essa ideia do positivismo de que a ciência ela é totalmente neutra, que o cientista ele só se apega aos fatos observados e que ele não tem assim nenhuma expectativa que anteceda esses fatos, que acabe filtrando esses fatos. Nenhuma subjetividade, a ciência seria assim um saber totalmente neutro, objetivo. O Popper vai contestar isso, porque ele vai dizer que toda ciência nasce de um quadro teórico que acaba delimitando a prática do experimento. Então, por exemplo, eu tenho um determinado fenômeno, e aí eu percebo que esse fenômeno se repete. Então eu me ponho a observar, a estudar qual é a constante que rege essa regularidade desse fenômeno. E eu estabeleço algumas hipóteses, né? Pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser uma outra situação. Por exemplo, uma determinada doença que está acontecendo numa certa área, eu posso dizer, há um agente causador aqui, pode ser esse, pode ser outro e pode ser um terceiro. E aí quando eu desço para os experimentos, eu já vou fazer os experimentos a partir daquele quadro teórico que eu tracei. Então, o quadro teórico, ele acaba delimitando e norteando os meus experimentos. Não existe observação pura. Toda observação, ela acaba seguindo um viés teórico. Então, não existe esse negócio,
da observação totalmente neutra, totalmente precisa, sem especulação. Não. Eu sempre tenho uma especulação teórica e essa especulação teórica ela acaba guiando a minha prática científica. Então a mente do cientista não é uma tábula rasa, não é uma folha em branco e que simplesmente ele vai ter ali um atrito com a experiência e a partir desse contato com a experiência ele vai formar toda a sua teoria. Não, não é assim. Ele já tem algumas expectativas, ele já tem algumas impressões. E aí a prática científica, a prática da observação, ela nunca é totalmente neutra porque ela já vai ser guiada por essas expectativas, por esse quadro teórico antecedente, né? Então essa é uma outra crítica, né, que o Karl Popper faz. E o que ele diz? Ele diz que as teorias científicas elas são falseáveis. Isso aí a gente chama de princípio da falseabilidade. O que quer dizer isso? Quer dizer que toda teoria científica é falseável. Isto é, a ciência ela não procura o tempo todo confirmar verdades. Ela não está em busca de confirmação. O que a ciência procura, o que a prática científica procura é falsificar, falsear as teorias, ou seja, provar que elas estão erradas, procurar a falha delas. Então você tem um fenômeno e você tem algumas teorias para poder explicar esse fenômeno. Se você submete essas teorias a todos os experimentos críticos possíveis e aí uma dessas teorias falha logo de cara, então você descarta sumariamente essa teoria. Se ela vai sobrevivendo, subsistindo, resistindo às tentativas que você faz de falseá-la, isso significa não que essa teoria foi comprovada como definitiva, como verdadeira, mas que você está mais próximo de explicar a realidade desse fenômeno. Então, assim, o positivismo pensava que o conhecimento, aliás, não só o positivismo, mas a tradição filosófica como um todo, pensava que o conhecimento era algo assim seguro, certo, definitivo. E o Popper está falando da força mobilizadora do erro. A ciência ela não progride a partir de certezas verificáveis e aí para sempre sedimentadas, consolidadas. Não, ela progride, a ciência, a partir de tentativa e erro, né? A partir de conjectura e de refutação. Então é a força mobilizadora do erro. Nós aprendemos com os nossos erros. E a teoria científica, por definição, ela é falseável. Toda teoria científica deve ser atacada para tentar mostrar a falha dela. E quando nós não conseguimos, então, mostrar a falha dela, aí é que ela vai sobrevivendo. Então não é um acúmulo de conhecimentos seguros, definitivos, que faz a ciência, né? Como pensava o indutivismo. Mas é justamente o critério da falseabilidade. É você ter uma teoria que resistiu às diversas tentativas que você empreendeu de falseá-la. Então isso que a gente chama de princípio de falseabilidade, do Karl Popper. E isso desmonta a antiga concepção positivista da ciência, né? Um outro filósofo importante do século XX é Thomas Kuhn. E Thomas Kuhn, ele vai falar da historicidade da ciência, porque ele diz assim que a ciência não é feita de verdades definitivas, mas só de paradigmas. Não existe nenhuma verdade que permaneça para sempre na ciência. A gente tem um paradigma, e o paradigma, durante um determinado tempo, ele delimita todo o campo da atividade científica, e qualquer coisa que contradiga o paradigma é então afastada e é atribuída, por exemplo, à inépcia do cientista, da pesquisa, mas nunca serve como uma contestação para o paradigma. Só que essas anomalias, elas podem, em algum momento da história, permanecer durante muito tempo e podem se tornar incômodas. E aí, nesse momento, você já não tem mais a ciência normal, porque a ciência normal, ela sempre confirma o paradigma. Aí você tem a chamada ciência extraordinária, são os períodos de revoluções científicas. Thomas Kuhn escreveu um livro em 1962 chamado A Estrutura das Revoluções Científicas, em que ele mostra como que a ciência vai se desenvolvendo ao longo da história. E aí, quando você tem um período da ciência extraordinária, você não tem mais todos os cientistas trabalhando por um único paradigma. Mas eles então trabalham em diversas linhas possíveis para poder tentar derrubar aquele paradigma, porque na verdade aquele paradigma se mostrou insuficiente, porque teve uma anomalia que sobreviveu durante muito tempo. E aí,
pode acontecer desse paradigma ser derrubado, e aí, no lugar desse paradigma, você vai colocar então uma nova verdade, uma verdade incontestável? Não, você vai simplesmente substituir esse paradigma por um outro paradigma que vai agora nortear toda a atividade científica por mais um tempo, até ele ser insuficiente e ser substituído por outro, e por outro, e por outro. Então a ciência ela tem um devir histórico. A ciência não é um acúmulo de verdades eternas, verdades assim irreformáveis, né, como eu vinha dizendo. Não, ela tem um devir histórico. E esses paradigmas, eles sempre são momentâneos. Eles sempre assim norteiam a ciência durante um determinado momento, mas logo eles são trocados por outros. Então o Thomas Kuhn, a partir dessa obra, né, a Estrutura das Revoluções Científicas, ele defende então essa noção de paradigma. Isso aí é muito importante para a filosofia da ciência no século XX, porque é um olhar mais realista para a ciência, né? Não é aquele olhar romântico e tal. Então, além desses dois filósofos, eu queria citar um filósofo que eu pessoalmente estudei bastante, que foi o Edgar Morin. Esse livro aqui, Ciência com Consciência, é um filósofo francês, né? O Edgar Morin, ele escreveu esse livro, é um livro muito bom. Eu até citei esse livro na minha monografia, na conclusão do curso de filosofia. E ele diz o seguinte, que quando a ciência surgiu, ela era uma ciência clandestina, marginal, romântica, até heróica em alguns momentos. Mas hoje em dia a ciência custa muito caro. E se a ciência custa caro, ela precisa então ser financiada ou pelo Estado, pelo governo, ou então por bilionários que sempre têm interesses particulares. Então, no mundo de hoje, não existe mais essa ciência marginal. A ciência envolve poder. E onde tem poder, existem interesses. Onde tem poder, existem intrigas. Onde tem poder, existe corrupção. Existem mentiras. Então a ciência hoje em dia ela é também muito misturada com dinheiro, com interesses políticos. Então a gente não pode ter essa visão da ciência como uma coisa assim que paira sobre esse universo das coisas banais, das coisas humanas, e a ciência paira como uma coisa assim superior. Não, a ciência também está misturada com isso. E o Edgar Morin defende isso nesse livro Ciência com Consciência. Eu acho que também é interessante a gente entender, porque o século XX ele também demonstra isso, né? Então, galera, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Vou deixar alguns exercícios aí para vocês. Grande abraço.